Seção 3ª. Do salário de benefício. Artigo 31. Salário de benefício é o valor básico utilizado para cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusive os regidos por normas especiais, exceto o salário família, a pensão por morte, o salário maternidade e os demais benefícios de legislação especial. Parágrafo único. O INSS terá até 180 dias, contados da data do pedido, para fornecer ao segurado as informações constantes do CNIS sobre contribuições e remunerações utilizadas no cálculo do salário de benefício. Artigo 32. O salário de benefício consiste. Inciso 1º. Para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Inciso 2º. Para as aposentadorias por invalidez especial, auxílio-doença e auxílio-acidente na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Inciso 3º. Revogado. Parágrafo 1º e 2º. Revogados. Parágrafo 3º. O valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Parágrafo 4º. Serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciária. Parágrafo 5º. Não será considerado, no cálculo do salário de benefício, o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Parágrafo 6º. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido o benefício por incapacidade, considerar-se-á como salário de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e nas mesmas bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. Parágrafo 7º. Exceto para o salário família e o auxílio-acidente, será pago o valor mínimo de benefício para as prestações referidas no artigo 30, quando não houver salário de contribuição no período básico de cálculo. Parágrafo 8º. Para fins de apuração do salário de benefício de qualquer aposentadoria precedida de auxílio-acidente, o valor mensal deste será somado ao salário de contribuição antes da aplicação da correção a que se refere o artigo 33. Não podendo o total apurado ser superior ao limite máximo do salário de contribuição. Parágrafo 9º. No caso dos parágrafos 3º e 4º do artigo 56, o valor inicial do benefício será calculado considerando-se como período básico de cálculo os meses de contribuição imediatamente anteriores ao mês em que o segurado completou o tempo de contribuição, 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 35 e a legislação de regência. Parágrafo 10. Para os segurados contribuinte individual e facultativo optantes pelo recolhimento trimestral na forma prevista no parágrafo 15 do artigo 216, que tenham solicitado qualquer benefício previdenciário, o salário de benefício consistirá na média aritmética simples de todos os salários de contribuição integrantes da contribuição trimestral, desde que efetivamente recolhidos. Parágrafo 11. O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, mediante a fórmula, vide site do Planalto. Parágrafo 12.
Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para toda a população brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Parágrafo 13. Publicada a tábua de mortalidade, os benefícios previdenciários requeridos a partir dessa data considerarão a nova expectativa de sobrevida. Parágrafo 14. Para efeito da aplicação do fator previdenciário ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados: inciso 1º. 5 anos, quando se tratar de mulher, ou inciso 2º. 5 ou 10 anos, quando se tratar, respectivamente, de professor ou professora, que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 15. No cálculo do salário de benefício serão considerados o salário de contribuição vertidos para regime próprio de previdência social de segurado oriundo desse regime, após a sua filiação ao regime geral de previdência social, de acordo com o disposto no artigo 214. Parágrafo 16. Na hipótese do parágrafo 23 do artigo 216, enquanto as contribuições não forem complementadas, o salário de contribuição será computado, para efeito de benefício, proporcionalmente à contribuição efetivamente recolhida. Parágrafo 17. No caso do parágrafo anterior, não serão considerados como tempo de contribuição, para o fim de concessão de benefício previdenciário, enquanto as contribuições não forem complementadas, o período correspondente às competências em que se verificar recolhimento de contribuição sobre o salário de contribuição menor que um salário mínimo. Parágrafo 18. O salário de benefício, para fins de cálculo da prestação teórica dos benefícios por totalização, no âmbito dos acordos internacionais, do segurado com contribuição para a Previdência Social brasileira, será apurado. Inciso 1º. Quando houver contribuído, no Brasil, em número igual ou superior a 60% do número de meses decorridos desde a competência a julho de 1994, mediante aplicação do disposto no artigo 188-A, e seus parágrafos 1º e 2º. Inciso 2º. Quando houver contribuído, no Brasil, em número inferior ao indicado no inciso 1º, com base no valor da média aritmética simples de todos os salários de contribuição correspondentes a todo o período contributivo contado desde julho de 1994, multiplicado pelo fator previdenciário, observados o parágrafo 2º do artigo 188-A, o parágrafo 19 e, quando for o caso, o parágrafo 14, ambos deste artigo, é. Inciso 3º. Sem contribuição, no Brasil, a partir da competência julho de 1994, com base na média aritmética simples de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário, observados o disposto no parágrafo 2º do artigo 188-A, e, quando for o caso, no parágrafo 14 deste artigo. Parágrafo 19. Para a hipótese de que trata o parágrafo 18, o tempo de contribuição a ser considerado na aplicação da fórmula do fator previdenciário é o somatório do tempo de contribuição para a Previdência Social brasileira e o tempo de contribuição para a Previdência Social do país acordante. Parágrafo 20. Revogado. Parágrafo 21. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 39 deste regulamento. Parágrafo 22. Considera-se período contributivo. Inciso 1º. Para o empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, o conjunto de meses em que houve ou deveria ter havido contribuição em razão do exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao regime de que trata este regulamento, ou. Inciso 2º.
Para os demais segurados, inclusive o facultativo, o conjunto de meses de efetiva contribuição ao regime de que trata este regulamento. Parágrafo 23. É garantida a aplicação do fator previdenciário no cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade devidas ao segurado com deficiência, se resultar em renda mensal de valor mais elevado, devendo o INSS, quando da concessão do benefício, proceder ao cálculo da renda mensal inicial com isso em aplicação do fator previdenciário. Parágrafo 24. Para efeitos do disposto no parágrafo 23, na aplicação do fator previdenciário, será considerado o tempo de contribuição computado para fins de cálculo do salário de benefício. Artigo 33. Todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício serão corrigidos, mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, referente ao período decorrido a partir da primeira competência do salário de contribuição que compõe o período básico de cálculo até o mês anterior ao do início do benefício, de modo a preservar o seu valor real. Artigo 34. O salário de benefício do segurado que contribui em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas até a data do requerimento ou do óbito ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 32 e nas normas seguintes. Inciso 1º. Quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade, as condições para obtenção do benefício requerido, o salário de benefício será calculado com base na soma dos respectivos salários de contribuição. Inciso 2º. Quando não se verificar a hipótese do inciso anterior, o salário de benefício corresponderá à soma das seguintes parcelas. Alínea A. O salário de benefício calculado com base nos salários de contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício requerido, é. Alínea B. Um percentual da média do salário de contribuição de cada uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses completos de contribuição e os do período da carência do benefício requerido, é. Inciso 3º. Quando se tratar de benefício por tempo de contribuição, o percentual de que trata a linha B do inciso anterior será o resultante da relação entre os anos completos de atividade e o número de anos de contribuição considerado para a concessão do benefício. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Parágrafo 2º. Quando o exercício de uma das atividades concomitantes se desdobrar por atividades sucessivas, o tempo a ser considerado para os efeitos deste artigo será a soma dos períodos de contribuição correspondentes. Parágrafo 3º. Se o segurado se afastar de uma das atividades antes da data do requerimento ou do óbito, porém em data abrangida pelo período básico de cálculo do salário de benefício, o respectivo salário de contribuição será computado, observadas, conforme o caso, as normas deste artigo. Parágrafo 4º. O percentual a que se referem a linha B do inciso 2º e o inciso 3º do caput não pode ser superior a 100% do limite máximo do salário de contribuição. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo 3º do artigo 73, o salário de benefício da aposentadoria por invalidez deve corresponder à soma das parcelas seguintes. Inciso 1º. O valor do salário de benefício do auxílio-doença a ser transformado em aposentadoria por invalidez, reajustado na forma do parágrafo 6º do artigo 32, é. Inciso 2º. O valor correspondente ao percentual da média dos salários de contribuição de cada uma das demais atividades não consideradas no cálculo do auxílio-doença a ser transformado, percentual este equivalente à relação entre os meses completos de contribuição, até o máximo de 12, e os estipulados como período de carência para a aposentadoria por invalidez. Parágrafo 6º.
Não se aplica disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução dos salários de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite desse salário.